Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia por meio do QR Code que aparece na sua tela. Acompanhe também os destaques do Informativo pelo Instagram, o @tvu.uberlândia. Hoje é sexta-feira, dia 18 de abril de 2025, e você confere nesta edição. Setor de eletroeletrônicos foi o campeão do crescimento industrial no ano passado. E ainda, Edinho Borges traz as dicas para o final de semana na nossa agenda cultural. E hoje, nossa entrevista sobre o significado da Páscoa. Isso e muito mais, você confere agora. Começamos nossa edição de hoje com o nosso tema em destaque, porque a nossa entrevista é sobre o significado da Páscoa. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Donovan Yuri Silva da Mata, que é seminarista. Donovan, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado, Matheus. A gente que agradece a sua presença para a gente iniciar nossa entrevista. Qual que é o significado da Páscoa no cristianismo? Certo. A Páscoa é a festa mais importante para o povo cristão, porque ela representa mais do que um simples evento, uma simples festa, mas faz a recordação de toda a história do povo de Deus, desde os hebreus até o cristianismo, como nós temos hoje essa configuração. Se o povo de Deus primeiro foi liberto da escravidão do Egito pela força de Deus através das mãos e da voz de Moisés, atualmente nós rezamos então enquanto cristãos a ressurreição de Cristo, ou seja, ele que foi morto, mas ressuscitou e vive eternamente. E quando a gente fala da origem da palavra em si, né, da Páscoa, qual que é essa origem? Da onde que vem? Bom, a palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem, porque o povo de Deus foi escravo no Egito e pela força então da sua voz ele viu o sofrimento do povo e através de Moisés então, que enfrenta o faraó, liberta o povo conduzindo à terra prometida. E aí, passados muitos séculos disso, Jesus Cristo veio ao mundo, então, para ser a plenitude dessa libertação, dessa salvação do próprio Deus. E aí a Páscoa, para nós cristãos atualmente, é a passagem da morte para a vida. Perfeito. E quando a gente fala de tradições, costumes, né, o que é realizado nessa época do ano? A Semana Santa, que nós recordamos, fazemos um memorial dos últimos acontecimentos da vida de Cristo e, consequentemente, os primeiros após a ressurreição, nós, então, temos várias celebrações, ritos, e o que marca, então, o ponto central é a liturgia do Sábado Santo, em que nós acendemos o fogo novo, o fogo que representa, então, a transformação que queima, mas também a luz que ilumina todas as trevas. E qual que é o papel das famílias, da comunidade, né, aqui principalmente de Uberlândia, nessa celebração? A festa da Páscoa, mais do que um processo de vida para cada pessoa, mas deve ser vivenciado em comunidade. Cada pessoa se perguntar como eu posso ser um protagonista, como eu posso levar vida plena onde eu estou. E quando a gente fala de mensagens ali de esperança, de renovação, né, nessa época do ano, qual mensagem assim você acha que a Páscoa transmite e que deve chegar para todas as pessoas, né, independentemente de religião? Nós vivemos em um tempo de muito desassossego, também uma falta de esperança para os nossos corações. Então, a mensagem que a Páscoa nos traz é que, mesmo que o nosso sofrimento seja intenso, mesmo que a dor possa parecer insuportável, Jesus Cristo venceu a morte, o pecado por todos nós. E seguindo seus passos, então, nós temos a oportunidade de trilharmos este caminho. Como diz um velho provérbio latino, pela cruz se chega à luz. Perfeito. E quando a gente fala do papel da fé, independentemente de época do ano, né? A gente está falando aqui de Páscoa, mas em outras épocas também. Qual que é o papel da fé na nossa vida? Bom,
A fé, se eu não a vivencio como uma tarefa existencial, torna-se apenas um cumprimento de ritos, uma crendice, mas a fé é algo que deve ser experimentado, trazido para a nossa vida e assim as nossas mãos, a nossa voz, as nossas ações sejam então reflexo desse processo de interiorização e assim a nossa vida possa transbordar o amor, a paz, que é isso que são frutos do próprio Deus. Perfeito. Pensando justamente nesse contexto, né, que você muito bem exemplificou, quando a gente fala de pessoas que às vezes não acreditam, né, na Páscoa, não têm essa fé, qual mensagem que você deixa também nesse sentido? Olha, quando nós pensamos num tempo chuvoso, às vezes que nós percebemos, pode parecer que o sol não vai nascer, mas a nossa esperança leva a acreditar que, por maior que seja a tempestade, o sol irá brilhar. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Por vezes o testemunho de algumas pessoas que professam a fé cristã não é tão bom assim, mas se nós tivermos como foco, como objetivo o próprio Cristo, nós veremos que Ele é o homem perfeito e que dá sentido à nossa vida. Se nós quisermos saber quem é o ser humano, basta olharmos para Ele. Excelente. Donovan, e quando a gente fala de respeito, né, tanto para quem acredita quanto quem não acredita, qual que é a importância desse respeito mútuo nesse contexto, né, de Páscoa, de celebração? O Papa Francisco, ele tem promovido muito nos últimos tempos a chamada cultura do encontro. Se nossa cultura é marcada pelo descarte, pelo menosprezo ao outro, nós somos construídos então a criar pontes, ver aquilo que nos une e assim nós conseguirmos construir uma nova civilização, pautada por esses princípios, como eu havia falado, do amor, do respeito, do diálogo, porque somente assim nós seremos capazes de deixar para as próximas gerações um grande legado. Também tem muitos comentários, né, de pessoas que falam: a Páscoa hoje não é como antigamente. O que você diz a respeito disso? Bom, do ponto de vista cristão católico, os rituais continuam os mesmos, mas talvez seja a nossa experiência de fé que pode estar um pouco esvaziada. Então cabe a cada pessoa, e aí uma reflexão à própria igreja, o que nós podemos fazer para cada vez mais e melhor tocar os corações e assim não seja simplesmente um feriadão, mas seja uma oportunidade de encontro comigo mesmo e com Deus. Excelente. Donovan, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você reforçasse essa mensagem, né, de esperança ali para as pessoas nessa época de Páscoa, tanto para quem é da religião quanto para quem não é. A Páscoa, que é esta oportunidade de recordarmos, vivenciarmos os últimos passos de Cristo, mas também os seus primeiros passos como ressuscitado, nos convida a sermos homens e mulheres renovados, que deixam a sua vida de escuridão, de trevas e passa assim a viver como pessoas novas. Que nós possamos então fazer este exame de consciência, rever as coisas que não são tão boas assim, e possamos, então, a partir do próximo domingo, fazer essa experiência de sermos novas criaturas renovadas pelo sangue do próprio Cristo. Excelente, Donovan. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo. E como o final de semana chegou, vamos conferir agora as dicas de programação para o final de semana com Edinho Borges. Olá, eu sou Edinho Borges e essa é a sua agenda cultural. Essa sexta-feira de feriadão de Páscoa, hein? Então você vem comigo. Hoje edição especial, só com dicas para as telonas no cinema e para as telinhas no streaming. Bora comigo? A edição tá mais que especial. A gente começa com A Mais Preciosa das Cargas, um filme interessantíssimo. Vamos ao trailer.
Era uma vez um pobre lenhador e sua esposa que viviam em uma grande floresta. O frio, a fome, a pobreza e uma guerra assolavam tudo à volta deles. Um dia, a esposa do lenhador resgata um bebê, uma menina que foi atirada de um dos muitos trens que passam constantemente pela floresta. Este bebê transformará a vida do casal, bem como daqueles cujos caminhos a criança irá cruzar, incluindo o homem que a tirou do trem. A história deles revelará o que há de pior e de melhor no coração dos homens. Falamos de A Mais Preciosa das Cargas. Interessante essa história, hein? Pois é. Vamos para mais um agora, Nas Terras Perdidas. Seu destino foi selado quando me encontrou. Uma rainha desesperada para obter o dom da transmutação toma uma decisão ousada ao invocar a temida e poderosa feiticeira Grey Alice para ajudá-la a alcançar o seu desejo. Enviada para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas, Alice e seu guia Boyce devem superar homens e demônios em uma fábula que explora a natureza do bem e do mal. Como termina? Muito bacana, e agora a gente parte para uma animação. Sim, Sneakers, de Pisante Novo. A história conta a vida de dois tênis. Eu tenho que achar minha irmã. Como que a gente vai conseguir achar um tênis numa cidade grande como Nova York? Eu até podia ajudar vocês, parceiro. Você e a sua mãe? Ei, minha mãe era uma lobotã. Ah, tá. Sua mãe era de liquidação. Se você curte a cultura sneaker, hip hop e animações cheias de humor e ação, Sneakers, de Pisante Novo, é a pedida certa. Na trama, conhecemos Theo e Becca, um par de tênis de grife que vive confortavelmente dentro de sua caixa. Enquanto Theo gosta da segurança do lar, Becca sonha em explorar o mundo. Quando Edson, um jovem sonhador apaixonado por basquete, os ganha em um sorteio, parece que um novo capítulo começa. No entanto, o destino dá uma guinada inesperada quando um colecionador inescrupuloso rouba os tênis para usá-los em um esquema de falsificação. Essa aventura promete, hein? Sneakers, de Pisante Novo. Confia em mim. 0,0%! E nesse nosso especial de feriadão, vamos com séries nos streamings. 2 dicas pra você. A gente começa com Hanson's Canyon. Na série Hanson Canyon, 3 dinastias de fazendeiros lutam para proteger suas terras e seus legados. O enredo se desenrola em torno de personagens complexos e suas relações, destacando a importância da família e da comunidade em tempos de adversidade. A trama é baseada na saga homônima escrita por Jodie Thomas e promete trazer à tela a essência dos livros que conquistaram muitos leitores. Bacana! Agora a gente vai de produção nacional na Disney Plus, Maria e o Cangaço. Dorme num canto, outra acorda em terra diferente. Deus escreve com letra de sangue a cena de cada um. A responsabilidade é sua, Virgulino. A série é inspirada no livro Maria Bonita, de Adriana Negreiros, e narra a história dos últimos anos de vida de Maria Bonita, vivida por Isis Valverde, uma mulher audaz que, ao quebrar as normas de uma sociedade patriarcal, se une ao temido grupo de cangaceiros chefiado por Lampião, vivido pelo ator Júlio Andrade. A produção explora a trajetória de Maria Bonita, de forma íntima e detalhada, ressaltando não apenas a sua importância no contexto do cangaço, mas também sua complexidade enquanto mulher em um cenário rude. Nós não pode fugir. Mas que assim seja. Muito bacana, é produção nacional na Disney Plus. Vamos maratonar nesse feriadão, hein? Antes de sair de casa e ir para o cinema, verifique em qual rede está o seu filme preferido. E claro, verifique também a classificação indicativa, inclusive nos filmes, né, nas séries que indicamos aí via streaming. Agora a gente fala de música. Amanhã na Universitária FM, 107 Mix de feriadão comigo, Edinho Borges. A gente recorda e dança clássicos dos anos 70, 80
92 mil hits como esse daqui, ó. Legal demais, 107 Mix, amanhã, 7 da noite em 107,5 ou rtu.org.br. Muito obrigado pela sua companhia, bom final de semana, aproveite as dicas tanto no cinema quanto no streaming e divirta-se. Até a próxima. O meu balde de pipocas está aqui, vazio, né? Mas já já eu dou um jeito nessa situação. Tchau, gente, valeu, brigadão! Muito obrigado, Edinho, e nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais conteúdos para você. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU e iniciamos hoje a exibição de uma série de 2 reportagens sobre as torcidas de futebol. Na matéria de hoje, falamos sobre violência. Relembre como a Inglaterra solucionou casos de hooliganismo. Hooligans, futebol e brigas, associação natural de termos que nos remete à Inglaterra no período de 1960 à década de 1980. Nessa matéria vamos tentar responder: quem são os hooligans, responsáveis por muita baderna e violência por toda a Europa? Esse é um livro obrigatório, que é do Bill Bifford, que é o Entre os Vândalos, a multidão e a sedução da violência, né? A sedução da violência. Ele viveu alguns anos dentro desses grupos. Ele se aproximou desses grupos e o que ele conta no livro, muitas vezes, é experiência pessoal. Assim. Existe uma violência como fetiche nisso tudo. Uma coisa que cai por terra na leitura do livro do Bifford, né, do Entre os Vândalos, é que tá muito longe da ideia de que esses caras são excluídos sociais e por isso eles se vingam da sociedade com os seus atos de violência. Não, ele descreve o tempo todo que são pessoas muito bem colocadas na vida, que têm trabalho regular, que têm dinheiro, inclusive para manter a sua participação, para ir em jogos, esse negócio todo. Confusão que teve o auge em 2 tragédias. 29 de maio de 1985, confronto entre torcedores do Liverpool e da Juventus na final da Liga dos Campeões da UEFA no estádio de Heysel, na Bélgica, deixou 39 mortos e mais de 600 feridos. E no dia 15 de abril de 1989, no estádio de Hillsborough, em Sheffield, o desastre foi ainda maior.
Na semifinal da Copa da Inglaterra, entre Liverpool e Nottingham Forest, 95 pessoas morreram pisoteadas e mais de 750 ficaram feridas. Outra pessoa morreu quase um ano depois e foi considerada a vítima 96 da tragédia. E em 2021, 32 anos depois do incidente, outro torcedor que havia passado todo este tempo em estado vegetativo por danos cerebrais causados na ocasião, morreu sendo considerado a vítima 97 do desastre. No caso específico lá em Heysel, em Bruxelas, antes de Juve 1, Liverpool 0, ali não é uma ação premeditada de hooligans, no auge do hooliganismo, né? Ou num dos momentos dele, no momento mais triste, quando imprensam torcedores do outro lado, né? Imprensam pessoas do outro lado, independente do que fossem, podia ser até amigos, né? É a violência no esporte, né? É uma violência que tem na rua, que tem na sociedade, tem na mídia, tem menos, claro, no basquete, se bobear vai ter num conclave, vai ter em qualquer lugar. No caso de Hillsborough, em 89, é muito mais uma falta de capacidade das autoridades, sobretudo do policiamento, de como monitorar aquela situação. Mas ali foi falta, incúria, incapacidade e leniência das autoridades, sobretudo lá do chefe do policiamento, que não tinha experiência de grandes eventos esportivos, ainda mais envolvendo o futebol, e que abriu as portas sem ingresso à época, que foram imprensando as pessoas por uma questão de física, né? Infelizmente. Né? Incidentes lamentáveis que serviram de alicerce para o que conhecemos hoje como futebol atual, com suas arenas ultramodernas. Através do relatório Taylor, o governo inglês da primeira-ministra Margaret Thatcher reduziu a capacidade dos estádios, obrigou a instalação de assentos em todos os lugares e, entre outras medidas, passou a responsabilizar os clubes pelos atos das torcidas. Mas um continente como a Europa, com uma tradição milenar de conflitos das mais variadas origens, dificilmente blindaria o futebol dessas brigas. E elas ocorrem há muito tempo em vários países. Na Escócia, por exemplo, a velha firma coloca frente a frente Glasgow protestante e Celtic católico, uma rivalidade gigante que tem origem religiosa. Na Sérvia, o Derby Eterno tem o Estrela Vermelha, de origem antifascista, e o Partizan, vinculado ao exército da Iugoslávia e ao ultranacionalismo. Na Itália, Lazio tem origem muito forte com o fascismo e o neonazismo, e a Roma passou a ter forte vinculação às classes populares e contrárias a governos autoritários. Atritos que explodiram no ano passado durante a Eurocopa da Alemanha, uma das mais violentas das últimas décadas. Essa tradição de conflitos com origens fora do esporte forçou as autoridades europeias a aperfeiçoarem o controle dos deslocamentos pelo continente. Na Europa, as autoridades simplesmente elas deslocam 15 mil franceses para a Holanda, 10 mil alemães para a Espanha, 20 mil turcos para a Romênia. Quando tem a Copa da UEFA, a Liga da UEFA, a Liga dos Campeões, e Eurocopa e tudo mais. E nós estamos falando que esse deslocamento, quem está nos assistindo pode falar, mas Europa é outro nível. Não, nós estamos falando dos hooligans, né? Quem faz esse tipo de viagem, quem acompanha seus times ou suas seleções, é aquela galera que é da barra pesada e não tem nada, ninguém ali é muito mais evoluído do que quem briga no Brasil, por exemplo. E a região do sul de Minas, tradicionalmente conhecida pela produção de café, tem se destacado também pelo cultivo de maçã. Veja só. Conhecida por ser cultivada em locais mais frios, a maçã é uma fruta típica de climas temperados. Seu cultivo predomina em regiões com verões frescos e invernos rigorosos, como no sul do Brasil, por exemplo. A sua produção não é considerada simples, principalmente em nossa região, que exige cuidados constantes. Primeira coisa, a gente tem que fazer o preparo do solo, nós temos que fazer uma análise do solo, né? Para ver se o pH está ideal. Depois, nós tivemos que fazer a compra das mudas. Essas mudas vieram do Rio Grande do Sul. Tem toda a parte de irrigação, tem parte também da construção do pé da maçã. A gente olha lá, ai que bonito, mas aquilo ali você tem que fincar umas estaquinhas no chão e poder arquear os galhos
para poder correr seiva e ter a maçã, senão não ocorre também a produção de maçã. E nesse momento eu vou realizar um sonho, porque eu nunca comi uma maçã direto da macieira, direto do pé. E além de estar conhecendo pela primeira vez, eu vou experimentar aqui e ver se a maçã realmente é diferenciada. Vamos ver. Ah, gente, é outra coisa. Muito bom, viu? Aqui na roça, os frutos também se transformam em doces. E quem prepara as iguarias é a Dona Santa, incluindo a maçã, é claro. A geleia de maçã com pimenta, a goiabada gourmet e a goiabada cascão, que é as frutas que a gente produz aqui. Sejam doces ou frutas, todas essas delícias são comercializadas e entregues em diferentes pontos da região. A maçã vocês estão levando para feira, para esses lugares, para merenda escolar, já tem um tempo ou ainda não levou? Não, a maçã e a banana são exclusivas para as feiras livres de Alfenas. Já está levando algum tempo para as feiras já? Sim, já a maçã já tem um mês e meio já. O setor de eletroeletrônicos foi o campeão do crescimento industrial no ano passado. Entre os destaques está o ar-condicionado, que vendeu quase 6 milhões de unidades. Cansado das noites mal dormidas por causa do calor, o Diógenes resolveu comprar 3 aparelhos de ar-condicionado. O ar-condicionado vai ajudar bastante agora, né? A gente espera ter noites de alívio, né? Noites de descanso de verdade. O público brasileiro é um consumidor nato de tecnologia, então tem muita procura hoje no mercado e a gente vem crescendo mês a mês em relação a esse segmento. Ao contrário do vento gelado que sai do ar-condicionado, a produção do aparelho está bem aquecida. No ano passado foram quase 6 milhões de unidades, um crescimento de 38% que colocou o Brasil como o segundo maior fabricante do aparelho, atrás apenas da China. Em 2024, o setor de eletroeletrônicos vendeu mais de 117 milhões de unidades e cresceu 29% em relação ao ano anterior, alcançando um volume maior do que antes da pandemia. O aumento de vendas foi registrado em todas as categorias dos eletroeletrônicos. A linha portátil, que inclui produtos como cafeteira e liquidificador, vendeu mais de 80 milhões de unidades. Eletrônicos da linha marrom, como televisores e equipamentos de áudio, registraram cerca de 13 milhões de unidades vendidas, enquanto a linha branca, com aparelhos como fogão e geladeira, comercializou quase 16 milhões de unidades. Isso reflete, de um lado, melhora de renda da população, emprego cresceu, a massa salarial cresceu e política industrial, a NIB, Nova Indústria Brasil. A expectativa é que o crescimento no setor de eletroeletrônicos chegue a 10% este ano, com a meta também de aumentar as exportações. E a CEMIG divulgou informações sobre como economizar energia. Veja como a adoção de pequenos hábitos pode fazer a diferença no final do mês, após a chegada do outono. Com a chegada do outono, mais uma vez, a CEMIG vem alertar sobre a economia de energia na mudança de estação, que é quando a variação das temperaturas pode influenciar os hábitos de consumo relacionados aos equipamentos elétricos. Existem ajustes muito simples que podemos fazer em nossa rotina, mantendo o conforto e ainda reduzindo o valor da fatura de energia. Dessa forma, é importante regular o termostato do seu chuveiro, a depender da temperatura no dia, priorizando as temperaturas mais amenas e sempre dando preferência a banhos mais curtos. Outra dica é observar a temperatura de sua geladeira, deixando a regulagem no termostato ideal, de acordo com a temperatura do dia, e nunca deixe no máximo o tempo todo. Além disso, se a sua geladeira não tem degelo automático, o ideal é nunca deixar acumular gelo no equipamento. E também, não guarde alimentos quentes no aparelho. Outras dicas importantes. Apague as lâmpadas ao sair dos ambientes, lave e passe todas as roupas de uma vez. Agindo assim, você estará evitando o desperdício de energia e garantindo uma fatura mais baixa no fim do mês. E o informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão,
pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp, o 34 99639 7880, ou por meio do QR Code que aparece na sua tela. Mais informações você acompanha às 9 da noite no Jornal da Cultura. Muito obrigado pela companhia e um excelente final de semana.